bélico, né? De orgulho porque nossos pracinhas estão indo à guerra. E ela já tinha sido rechaçada com essa peça, antes de ser montada, houve dificuldade, porque ela era muitas vezes censurada, porque era considerada uma peça comunista, né? Então, sempre há uma questão de um veto sobre essa percepção de uma visão transformadora que a obra de Maria Jacinta sempre carrega. Essa questão do embate contra esse pacifismo da peça Convite à Vida, que estreou em 1944 no então Teatro Regina. Teatro Regina era o teatro que a companhia do Lucien Odilon arrendava durante muito tempo, e que depois acabou comprando e se tornando o Teatro Dulcina, que é onde há hoje o Teatro Dulcina. Ali então era chamado Teatro Regina. E esse teatro, exatamente quando a peça Convite à Vida está em cartaz, esse teatro pega fogo num incêndio muito mal explicado, né? Há dúvidas se foi uma questão de um embate trabalhista, pessoas revoltadas com a questão do empresário Odilon, né? Há dúvidas se há registro da possibilidade de ter sido uma companhia que havia ocupado fora do prazo o Teatro Regina e que foi deslocada para entrar a companhia do Lucien Odilon, e também há a possibilidade de ser um ato de revanche contra esse pacifismo que a peça trazia, no momento em que há esse orgulho bélico de levar os pracinhas à guerra. Nós não vamos aqui, até por causa do avançado da hora, nós não vamos analisar as peças da Maria Jacinta. O trabalho da Marisa Rodrigues é bastante extenso e profundo nesse aspecto de dramaturgia, uma análise em profundidade, não é? Então pode-se recorrer à obra, à pesquisa da Marisa Rodrigues para se avaliar um pouquinho essa questão da dramaturgia. Mas eu gostaria só de reforçar a questão da trama do Gosto da Vida. Essa peça causou tanto impacto que foi a estreia dela, que foi vetada por muitas questões moralistas misturadas com uma questão de ideologia política. Para ilustrar essa peça, a gente, dentro de uma das atividades dessa sala Maria Jacinta, nós promovemos aqui no Solar do Jambeiro, em 2017, uma leitura dramática dessa peça, O Gosto da Vida, já numa adaptação feita por um roteirista para a televisão, porque a Jacinta também escreveu muitos roteiros que foram adaptados para o teleteatro, né? E também para o radioteatro. Então essa adaptação, como tinha uma pegada muito do radioteatro, a gente fez a encenação, a leitura dessa peça, como é uma atividade de leitura, não de encenação, a gente fez aqui no Salão do Jambeiro, lá no salão principal, essa encenação no formato de um radioteatro, uma peça radiofônica. Então todos estávamos estáticos praticamente, só com um senta e levanta, como se faz no rádio, quando se vai fazer uma dramaturgia para o rádio, né? E há ali o ator que está no centro, o Wanderson Bernardo, ele está ali cumprindo uma função de contra-regra, usando, não o contra-regra dos objetos, mas o contra-regra sonoro. Ele utiliza sapatos, sinos, campainhas, para fazer toda a sonoridade que cria a ambientação da peça. Foi uma experiência muito interessante, com os atores Willy Rossler, convidado aí, o Marcelo Matos, que já foi nosso parceiro em vários trabalhos do NEPAC, a Raquel Penner, que é nossa atriz do núcleo principal do NEPAC, né? Minha esposa, querida e produtora também, e grande atriz, a Fernanda Guerreiro, também atriz parceira, eu estou ali também atuando como ator, né? E do outro lado ali uma participação muito afetiva da Marise Rodrigues, a nossa pesquisadora que eu citei tantas vezes. Ela está aí fazendo o papel de uma ouvinte do teatro radiofônico, ela está ao lado de um rádio, fazendo essa referência do ouvinte do radioteatro. Essa leitura, ela mostrou para a gente claramente que o drama principal da questão da moralidade está ligado a uma mulher que opta por não seguir um casamento por uma convenção, ela opta por ir atrás do seu amor. Então, esse desprezo pelo casamento convencional é o que a
afetou tantas pessoas. Mas a gente sabe que por trás disso está, na verdade, o embate era contra os ideais libertários, os ideais amplamente humanos que Maria Jacinta trazia na sua essência e também manifestava na sua obra dramatúrgica. Esse veto, essa censura que o Gosto da Vida sofreu logo na sua estreia, ele vai se repetir ao longo de várias fases, mas principalmente já saindo do nosso recorte temporal na década de 1960, com o advento do golpe militar de 1964, poucos dias após o golpe militar, que aconteceu em 1º de abril, né, de 1964, embora a data oficial seja 31 de março, mas em maio, Maria Jacinta, junto com outras 5 mulheres, 5 ou 6 mulheres, são 6 mulheres ao todo, então ela incluindo, ela foi presa em uma cela do batalhão da Polícia Militar aqui de Niterói. Ela foi detida, sem explicação, por um motivo que não se sabe ao certo qual é, um pretexto, a busca de um livro, um pretenso livro que alavancou isso. Esse é o argumento da peça que ela vai escrever como Memórias. Mas, na verdade, a prisão dela foi nada explicada. Foi uma prisão, de novo, com uma mistura, uma questão moralista e com uma questão principalmente política, né? Porque Maria Jacinta já vinha escrevendo vários artigos sobre a questão do teatro como transformação social. Então, ela era identificada por essa concepção mais à direita como uma pessoa de esquerda, uma comunista. E isso, junto com as questões do seu aspecto libertário em termos morais, né? Não no sentido da moralidade estreita, né? Da moralidade verdadeira, uma moralidade ampla, mas no sentido dos padrões, dos clichês morais, né? Que ela colocava em xeque na sua peça, colocava em jogo para discussão, não que ela defendesse ou que acusasse, né? Essa atuação dela, então, vai gerar essa prisão que vai ser o mote para que ela, até numa forma também, talvez, de exorcizar essa pressão que ela sofreu com essa prisão que dura 30 dias e que só houve a liberdade por uma grande força, um engajamento social para que elas fossem libertas. Inclusive, junto com a Maria Jacinta nessa cela estava a nossa querida Maria Jacinta Salebron de Mello, a prima afilhada da Jacinta, a nossa querida Jacintinha, também foi presa junto, né? Inclusive porque ela era filósofa, então discutia as questões, discute todas as questões do aprisionamento do ser humano pelas questões sociais e políticas. Então, isso não era bem visto, né? Não era bem visto, e com isso há essa prisão. E essa situação então vai gerar uma peça que ela escreve chamada Um Não Sei Que nasce não sei onde, que a princípio teria um nome ligado a memórias e ressonâncias, a história das histórias, uma brincadeira, um jogo de palavras com as memórias dela, mas ela acaba utilizando talvez como uma defesa contra a própria censura. Ela escreve essa peça provavelmente nos anos de 1965 e 1966, mas só vai ser publicada em livro no ano de 1968, justamente no ano do AI-5, quando a ditadura se endurece mais ainda, né? E essa peça, então, vai representar de uma forma metafórica, mas há notadamente uma relação com a biografia, com esse incidente da Maria Jacinta na prisão em 1964, e essa relação é muito bem explorada pela Marisa Rodrigues na sua tese, no seu livro. Essa relação vai trazer a peça Um Não Sei Que nasce não sei onde, e que a gente teve no bojo dessa pesquisa que me fez alcançar o doutorado na Unirio. Eu me envolvi tanto com essa pesquisa e com a obra dela que a gente conseguiu realizar uma encenação. A peça estava inédita até então. Só em 2014, essa peça vai ser encenada por nós, do NEPAC. Eu dirigi, conjugando um elenco de vários atores da cidade, porque esse projeto foi gerado em reuniões da ATA100, da Associação dos Trabalhadores
de Artes Cênicas de Niterói, e pensamos num projeto, está sempre proposto, que se fizesse um projeto comum com os vários participantes. A minha proposta, que teve muita ajuda do ator Edson Amaro, que é um professor também de História e uma pessoa muito importante nesse processo aí da nossa encenação, que atuou como ator também, mas foi ele que levantou primeiro a ideia de se montar essa peça da Maria Jacinta. E eu encampei naturalmente essa ideia, que já estava imbuído da obra dela, e nós fizemos essa encenação aí que você está vendo, essa foto da abertura. Essa montagem ela estreou em 2014, em novembro de 2014, no Teatro Municipal de Niterói, e depois teve uma segunda montagem em março de 2015 no Teatro da UF. Essa daí, a foto aí é do Teatro Municipal de Niterói. Você vê que tem uma cenografia aí pujante, muito importante, e que é uma cenografia e um figurino assinado nada menos por Ney Madeira, nosso parceiro também nesse projeto do Ontem ou Agora, que fez uma belíssima palestra ontem, e que ele assina o figurino e a cenografia, né? O que dá um status de profissionalismo, apesar da pouca verba que existia, porque foi feito com incentivo do poder público municipal, né? Mas era pouca verba para a dimensão da peça, para o número do elenco. As peças da Maria Jacinta frequentemente têm um elenco numeroso, que também dificulta a sua encenação para os tempos, para a concepção de hoje em dia, né? E que é difícil recurso para encenar, ainda mais com um elenco tão grande. Ela tem um momento que ela enfoca em um ato a prisão, a cela dessa prisão, a cela feminina dessas mulheres que estão aí, representam aquelas mulheres que eu citei, incluindo a Maria Jacinta e a Jacintinha. Embora ela não coloque os próprios nomes na peça, obviamente, mas existe a relação direta de quem são essas pessoas. Aí é uma cena do julgamento. Agora, na cena da prisão, na verdade, a prisão era feita, havia prisão feminina e a cela masculina. A peça, aí vocês estão vendo a parte do alto do cenário, em que está acontecendo a cena da cela feminina, né? Inclusive com situações de abuso, de quase estupro dos agentes penitenciários aí, algumas amizades com outros agentes que ela também relata, né? Que eram mais humanizados, enfim. E existe toda uma questão de interrogatório, de invasão do apartamento para buscar um suposto livro vermelho. Ou seja, uma grande desculpa para fazer esse ato de força e prender e oprimir essas pessoas que não tinham efetivamente uma ação necessariamente comunista ou subversiva, mas tudo que saía fora do figurino, dos padrões moralistas e rígidos da noção dessa época, era considerado subversivo. Então qualquer ideia transformadora, progressista, era considerada assim, e assim foi com essas personagens que representam as figuras reais que foram presas em 1964, pouco após a ditadura militar, o golpe militar. Essa peça, então, tem um elenco grandioso. Eu não vou citar aqui os nomes, porque seria muito tempo, mas provavelmente na publicação a gente coloca no artigo da postagem, a gente vai fazer a questão de colocar os nomes de quem apareceu aí nessas fotos, mas são atores de vários elencos, de vários grupos diferentes. Deixa eu ver aí uns trechinhos do vídeo, eu vou comentando ainda ao fundo. Começa aí com uma cena no prólogo, um prólogo à frente da cortina ainda, porque eu peguei essa imagem aí, que não é uma coisa descrita pela peça, mas há uma busca de uma encenação contemporânea para esse texto da Maria Jacinta, né? E aí eu coloquei, a gente concebeu essa imagem de uma figura que representa a liberdade, a república, e ela está balançando essa bandeira branca, mas que é tingida aos poucos de vermelho, né? E isso porque tem uma epígrafe no texto da Maria Jacinta, não sei o que nasce não sei onde, que é um título tirado de versos de Camões, mas essa epígrafe, ela fala: desarmada e de bandeira branca, Maria Jacinta, não sei o que nasce não sei onde, pede passagem. Isso é inclusive um título de um dos capítulos da minha tese. Maria Jacinta, desarmada de bandeira branca, pede passagem. E essa música, a peça tem inserção musical, embora no original do texto não houvesse inserção musical, a não ser como música de fundo, mas a gente teve a parceria aí também com o Vitor Salzeda, que foi diretor musical,
desse projeto, e eu elenquei algumas músicas que ajudavam a contextualizar essa época. Nessa daí há uma fusão. Eles estão ouvindo o áudio também? Não. Há uma fusão da música do hino da Internacional Socialista, mesclado com o hino da liberdade. Liberdade, liberdade, abra as asas. Há uma fusão musical desses dois hinos. Na verdade, é o hino da Internacional Socialista que depois acaba se fundindo com o hino da liberdade e sobressaindo. Então, aquela bandeira vermelha, ela acaba se tornando uma bandeira branca, porque o vermelho aí, essa violência, essa agressividade, não estava na obra e na atuação de Maria Jacinta. Era como se olhava de fora, né? Então, ela não, ela estava pedindo passagem de bandeira branca. Aí você vê bem os dois núcleos, né? Os dois níveis da cena, a parte superior com a cela feminina e a parte inferior com a cela masculina. Originalmente, no texto da Jacinta, essas cenas são isoladas em atos separados. Para uma encenação contemporânea, eu preferi mesclar essas ações, então o foco da ação, ele circula, ele sai da cena de cima e vai para a cena de baixo do palco, mesclando, então, fragmentando esses dois textos, o texto da prisão feminina e o texto da prisão masculina. Com isso, a gente criou, cenicamente, e com essa interseção de fragmentos do texto, a gente criou uma interação maior, uma dinâmica maior. Porque, na verdade, a opressão que se via no núcleo era o mesmo do outro, fora as questões da opressão sexual, mas a violência era tanto para a cela masculina quanto para a cela feminina, e por isso essa associação reforça essa violência institucional aí. A tal ponto que essas figuras, elas não sabem por que estão presas, elas não sabem o motivo dessa prisão e se rebelam, e há a morte, inclusive, de um dos presos, e depois, no final de tudo, há um grande circo armado, que é o terceiro ato, para um julgamento hipotético e que acaba não redundando em nada, e eles são liberados sem nem saberem por que haviam sido presos. Então é uma metáfora muito interessante, que é um espetáculo muito, muito pujante, é um texto longo. Eu procurei, apesar de algumas interseções, algumas intervenções no texto, eu procurei ser fiel ao texto, portanto, ele é um espetáculo longo, mas ficou muito importante. Algumas pessoas acham e achavam, no caso, na época, inclusive, que foi encenado, que isso foi em 2014 e até março de 2015, a gente está muito antes de um movimento que a gente viu surgir aí a partir, sobretudo, de 2016, não é? Mas em 2014 parecia que essa situação da ditadura, do AI-5, desse tipo de repressão fascista, era algo que já tinha se evaporado, já tinha sido superado, né? Então considerava-se essa história, essa peça, como algo absolutamente caduco, né? Algo datado, algo fora de época. E na verdade a gente viu, infelizmente a história nos mostrou, está nos mostrando que esse tipo de opressão está enraizada, que essas forças negativas, né, e de retrocesso estão na estrutura da sociedade ainda, não foram devidamente depuradas e que elas vêm à tona de vez em quando, né? E a gente tem que ser firme, e o lema, inclusive, da nossa montagem era: um dia a história será bem contada. E a gente falava em 2014 que é preciso lembrar para que nunca mais aconteça. É preciso retornar a esse tema para que nunca mais a gente volte a ter isso. Isso parecia uma coisa idealista, abstrata, e se torna hoje em dia tão forte. Tanto é que eu tenho vontade de reiniciar essa peça, que hoje em dia ela está mais atual do que nunca, como muitas outras que, bem lidas e bem interpretadas, bem traduzidas praticamente para uma atualidade, elas são muito fortes atualmente, ainda podem ser pujantes ainda. No caso da encenação contemporânea, eu falei de uma outra forma, obviamente não com aquela, mas agora eu já estaria mais liberto dessas amarras do texto, de forma a saber respeitá-lo,
mas ao mesmo tempo liberando de algumas convenções de um teatro que já não condiz mais com a nossa sensibilidade de hoje em dia, inclusive no tocante à extensão da peça, né? Então a importância da Maria Jacinta, já indo para uma conclusão, né, deu para perceber esse papel da Maria Jacinta nesses bastidores do teatro, não só como dramaturga, mas como uma organizadora, uma mentora, uma coordenadora. Espero que isso tenha chegado até vocês, pelo muito que eu explanei aqui, com vários detalhes, mas é porque não existe algo tão estabelecido na historiografia teatral que nos permita ser mais resumidos. Nós temos que ir pelas pistas que nós coletamos, né? E essa permanência do teatro que ela tanto buscava, né? Ela foi que primeiro defendeu um teatro permanente, um incentivo para que os grupos tivessem continuidade, né? Para tentar fugir aquilo que a própria professora Tânia Brandão revela nas suas pesquisas sobre o tipo de movimento que existe na história do teatro brasileiro, um movimento por pulsações, né? Não dá nem para se falar, ela transcende a dicotomia ruptura e continuidade, porque não é exatamente uma ruptura, mas são pulsações que vão levando a prática teatral e a arte teatral à frente, mas com pequenos empurrões, muitas vezes individualistas ou muitas vezes de grupos, mas que são isolados e que, por falta de uma institucionalização maior do teatro no país e ainda também na nossa cidade, há uma dificuldade de continuidade. Então, esse sempre foi o ideal dela, tanto que, pegando agora nesse fechamento a importância dela para o teatro local, na medida em que ela, mesmo enquanto estava paralelamente com essas ações no Teatro do Rio de Janeiro, especialmente na década de 50, ela cria também aqui núcleos teatrais na cidade, além de continuar o seu trabalho no Liceu Maupassant e em outras escolas, usando sempre o teatro como ferramenta, né? Então, o Teatro de Arte Fluminense é um núcleo que ela funda em Niterói na década de 50, no qual participou, por exemplo, o Isaac Bardavi e outros tantos atores que são importantes até hoje, e ela funda isso num eco, né, dos ideais dela que se materializaram no Teatro de Arte do Rio de Janeiro, que não teve continuidade. Mais tarde, na década de 70 e 80, ela vai ajudar a criar companhias em Niterói, inclusive o Teatro Estádio de Niterói, o TEM, no qual surge o nosso colega ator Ricardo Sanfé, que é um grande afilhado da Maria Jacinta e é uma referência, sempre que a gente pensa na Maria Jacinta, é uma referência de pessoalidade, porque conviveu intensamente com a Maria Jacinta e foi muito estimulado por essa formação humanística, por essa noção do teatro. A Maria Jacinta ele assume isso, foi uma escola para ele, uma escola de vida e uma escola de teatro também, né? Eu, inclusive, na etapa final desse momento, desse Teatro Estádio de Niterói, eu cheguei a participar, acompanhar, assistir algumas peças, a Canção Dentro do Ponto, que foi uma peça muito interessante do Raimundo Magalhães Júnior, que ela montou, onde hoje o Teatro Associação Médica Fluminense já era o Teatro Associação Médica Fluminense, não o Unimed, né? E ela montou essa peça, eu assisti e depois cheguei a ensaiar com ela algumas peças. Uma coisa curiosa de um ensaio dela como uma diretora de um outro tempo, né, que era respeitável só pela sua presença, e no ensaio dessa peça infantil, que eu não lembro qual era, e que não chegou a ser apresentada, eu lembro de ver no ensaio ela sobre a sua bengala, que eu tenho até aqui, a bengala dela está aqui, uma delas, né, porque ela teve um problema de mobilidade também, no final da vida já estava tendo que se mover com cadeira de rodas, mas ela apoiada nesse ensaio sobre a bengala e ela parecia dormir, de olho fechado, e o ensaio acontecendo e tal, e observando, e o gato está dormindo, né? Mas com respeito. E aí, num dado momento, quando o ator entra e fala uma fala, ela dormindo, ela sem abrir o olho, ela fala, não,
volta, entra de novo e fala olhando para ele. Ou seja, ela estava, na verdade, acompanhando o ensaio, o ouvir, né? O ato de ouvir. Pelo ouvido, ela percebeu que o ator não estava entrando no diapasão correto naquela cena. E com isso ela dá a sugestão como diretora que era dessa mudança, né? Dessa alteração para melhorar a cena. Essa era a Maria Jacinta. E um outro detalhe mais pessoal que eu queria falar também, que eu cito na abertura da minha tese, na introdução, é que assim como a Cacilda foi recorrer a ela para pedir uma liberação de um direito autoral que ela ajudou, eu na década de 80, em 1988 para 89, eu já tinha fundado, junto com minha família e outros amigos, o grupo Dois Pontos, que é o meu trabalho inicial do teatro aqui em Niterói, na década de 1980, e nós estávamos montando a peça Ou Isto ou Aquilo, uma adaptação minha da obra poética para criança de Cecília Meirelles, com o Richa fazendo músicas maravilhosas em cima das poesias da Cecília, um elenco que tinha Marcos Asher, Eleusa Mancini, Guilherme Guaral, era na verdade o diretor dessa peça, que foi encenada belamente ali no Museu do Lingar, nos jardins do Museu do Lingar, e o Guilherme estava estreando como diretor, porque nesse momento eu dirigia as peças do grupo, mas eu propus, nessa ideia de engajamento, de diversificação do trabalho do ator, eu propus que os atores apresentassem propostas de dirigir algum espetáculo. E no caso eu apresentei os textos adaptados por mim, e eles escolheram, e o texto que o Guilherme Guaral escolheu foi exatamente o Isto Aquilo. Só que a gente já estava em processo, e eu me toquei da questão de que a gente ia ter bilheteria, e eu não tinha solicitado, não tinha malícias da questão da produção ainda, e eu não tinha solicitado os devidos direitos autorais à família da Cecília Meirelles. Sabendo eu que Maria Jacinta era madrinha, madrinha por afinidade, pelo menos, da Maria Fernanda, que é uma atriz importante do cinema, da televisão, a Maria Fernanda era, então, uma espécie de afilhada, muito querida da Maria Jacinta, filha da Cecília Meirelles. Né? E aí eu recorri a Maria Jacinta, que entendeu perfeitamente, batendo um longo papo, infelizmente foi por telefone, pela urgência que foi, mas batendo um longo papo, e ela mais do que depressa acionou lá os advogados da família de Cecília Meirelles, através da Maria Fernanda, e ela conseguiu a liberação dos direitos autorais. Então, é uma gratidão que eu tenho a ela, também pela proximidade em outros momentos, e mais ainda, uma gratidão a ela por o quanto eu descobri dela nessa pesquisa, nessa tese, e que eu espero ter trazido a uma noção mais ampla, especialmente da nossa cidade, essa importância dessa figura, Maria Jacinta, e que ela seja um estímulo para todos nós, e que esse ideal dela de um teatro institucionalizado, um teatro que recebe o devido apoio, o devido reconhecimento, que é um processo que a gente está vendo muito recente, que ele se continue, que ele se afirme. Esse projeto que não tem agora tem muito a dever a Maria Jacinta, esses ideais da Maria Jacinta, né? Que a gente está sempre lidando como se fosse uma corrida de bastão, uma corrida de revezamento. Então eu me sinto, juntamente com a Marisa Rodrigues, no aspecto da pesquisa, da literatura dramática e do teatro também, eu me sinto um corredor que está ali à frente, pegando esse bastão que a Maria Jacinta nos deixou e tentando seguir com ele e daqui a pouco ceder para outros, né? E tantos outros que nós estamos ao nosso lado hoje em dia, com muito mais gente batalhando por uma transformação do teatro da nossa cidade. E eu queria então fechar essa nossa conversa de hoje, vou ver como é que está a questão das perguntas aí, porque com esse problema da internet a gente inclusive suprimiu 2 vídeos curtos que a gente iria passar aqui, inclusive um vídeo com depoimento da Anissete Bruno sobre a Maria Jacinta, que foi liberado lá foi feito para a estreia, não sei o que, não sei onde, dela e de outras pessoas, inclusive da Jacintinha e do Ricardo Sanfera e outros. Esses vídeos eu sugiro até que a gente coloque no canal do YouTube, porque as pessoas não vão assistir aqui, mas eles vão ficar lá disponíveis no nosso canal do YouTube. Mas eu queria encerrar então, por fim, essa parte expositiva longa
e cansativa e interferida pelas questões técnicas, com a última linha dos agradecimentos que eu coloquei na minha tese a Maria Jacinta, a mulher de teatro nos bastidores da cena moderna brasileira, minha tese de doutorado defendida em 2014, que na última linha eu falo assim nos agradecimentos. E acima de tudo, agradeço a Maria Jacinta, que abriu os caminhos e é o farol que não aparece, mas dos bastidores ilumina esta estrada que sobe. Obrigado, Maria Jacinta. Obrigado a todos que ajudaram a compor esse encontro de hoje. E estou aqui à disposição para, se for possível, se a tecnologia nos permitir, eu ouvir algumas das questões de vocês, que podem ser colocadas nos comentários, né, tanto da live no Instagram, quanto no canal do YouTube. Acredito que alguma coisa já tenha sido postada aí, e eu vou recebendo, a Raquel vai me passando, e eu vou trocando ideia. Infelizmente não alongando muito, porque a gente acabou já avançando muito no tempo. A Kari Canópolis: Léo, quais foram os grandes desafios como mulher que Jacinta enfrentou por ser uma mulher do teatro da sua época? Esse aspecto realmente eu não abordei muito, eu não vou poder me estender, mas é fato que o teatro da época da Maria Jacinta, e até bem recente, ele era um espaço, um território marcadamente masculino, especialmente nas áreas em que ela se dedicou, que é a dramaturgia, muito escassa dramaturgia de autoria feminina, tem crescido, né, e tem se descoberto muita coisa através de pesquisa, mas não é uma dramaturgia que naturalmente vem à tona, que é reconhecida. É um território marcado pelo masculino. Né? E também nesse aspecto da coordenação, da direção de um empreendimento, da direção de uma companhia. Né? Existiam atrizes empresárias, né? As chamadas capocômicas, as atrizes de companhias teatrais, mesmo no teatro antigo. Mas se a gente for analisar, primeiro, essas atrizes elas tinham, a sua feminilidade era um vetor aceito de interseção com esse meio teatral, porque elas tinham uma presença em cena como atrizes. Então entra aí a questão do corpo feminino, né? A questão do corpo feminino como um vetor de exposição, né? Há uma coisificação da mulher também, porque era a atriz, é a beleza da atriz que estava ali. Então esse tipo de presença feminina era bem aceita, né? Obviamente. Mas uma mulher que não era atriz, ela se afinava com um papel marcadamente masculino. E isso era um problema que certamente ela enfrentou com a sua jacintiana esperança. Uma coisa que eu não citei aqui, por exemplo, é que, e tem a ver com isso, é que ela usava uma frase, inclusive no Não Sei Quem é que Nasce Não Sei Onde, no prólogo que ela faz, ou numa rubrica dela, ela fala que essa peça e outras são expressões da sua lírica ingenuidade. O escudo dela, a sua lírica ingenuidade, era o forte escudo que ela tinha e que ela alimentava contra a burrice universal. Então, contra a burrice universal, ela se defendia com a lírica ingenuidade. Isso era uma defesa muito bacana que ela tinha. Vou ler aqui outras coisas. Então, cara, eu acho que é isso mesmo. Leila Cunha de Moura, que bom te ouvirmos falar e aprender um pouco mais sobre a projeção dessa mulher que deixou uma contribuição expressiva para o teatro. Obrigado, Leila. Leila, minha querida cunhada, está acompanhando aí, sempre estimulando o nosso fazer também, mesmo à distância. Né? Aline Luiz, se a transmissão aqui estiver ruim, corram para o Insta que está fluindo bem. Bom, isso já rolou, né? Eu li aqui de bobeira. Mardi Howen falou, que especial. Obrigado, Mardi. Marise Rodrigues, a minha colega tão citada hoje, tão importante nessa pesquisa, minha parceira de escavações da pesquisa teatral. Ela fala o seguinte, Leonardo, parabéns, palestra magistral. Fico feliz em ver que você ilumina momentos importantes de Maria Jacinta e sua atuação na formação profissional dos atores e do público. É isso mesmo, ela trabalhava tão bem nessas duas frentes, né? Se preocupava com a formação dos atores, que é o que a gente também está se preocupando aqui, inclusive nesse projeto,
e se preocupava também com a formação de público, com a educação do público através das noções estéticas que o teatro proporciona, né? E a Marisa ainda fala outra coisa, que é Maria Jacinta, sempre mestra, escritora e dramaturga. Precisamos cada vez mais conhecer suas peças, ainda tão atuais para os nossos dias. Concordo plenamente, Marisa. Que bom que a gente está junto nessa luta e que bom que a gente tem a bênção também da nossa querida Jacintinha, que nos incentiva, né, a seguir esse trabalho. E muito feliz aqui, até emocionado, por conta de estar aqui nesse ambiente que está recheado da presença dela, né, simbólica, através desse mobiliário que foi do seu escritório. Inclusive, esses móveis, em outro momento, eles estavam na Biblioteca Municipal de Niterói. Eu não sabia que ali tinha o acervo da Maria Jacinta, eu não pesquisava ainda sobre a obra dela, já sabia da sua importância, e lá, não sei em que anos, mas há muito tempo, bem antes de eu começar a estudar a obra dela, eu fui dar uma oficina de teatro com um projeto fora daqui de Niterói, mas que tinha algumas oficinas em Niterói, uma oficina de teatro sobre dramaturgia e direção, e o espaço que cederam para esse projeto era o salão da Biblioteca Municipal de Niterói. Quando eu estou lá dando a minha aula, eu percebo que aqueles móveis que ambientavam aquele salão eram exatamente os móveis da Maria Jacinta, esses móveis que estão aqui. Então é como se ela estivesse ali me dando um apoio, uma força, né? Mardi Hauer. Com certeza, Marisa, eu não tinha ideia da abrangência da memória da Maria Jacinta. Maravilhosa palestra, Leonardo, parabéns. Agradeço, Marti. Agradeço porque é muito difícil, né, esse trabalho. A gente sabe que às vezes é considerado biscoito fino, né? Não é para todos, não são todos que se envolvem, que se atraem por esse tipo de abordagem, de aprofundamento, mas eu acho que é nesse trabalho de formiguinha, nessa persistência, na fixação histórica, porque o que falta de fontes, de documento para explorar o teatro brasileiro é enorme. Então eu acho que de alguma maneira eu tento contribuir, né, no meu fazer acadêmico, no mestrado. Eu acho que a dissertação do mestrado trouxe à tona documentos, organizou documentos que estavam perdidos em poder da família, da atriz Celda Câmara, como eu citei, que foi a minha dissertação do mestrado, e que isso agora é um material acessível, está nas bibliotecas, está acessível para pesquisa de quem for avançar nesse campo do teatro brasileiro, né? E também sobre a Maria Jacinta. Ainda tem muito que fazer, ainda tem muito que organizar e muito que descobrir, mas certamente eu não teria conseguido dar esse passo de forma profunda se não tivesse havido o trabalho de garimpo, de organização, de catalogação da Marisa Rodrigues. A Marisa também joga uma proposta aqui: vamos publicar essa sua pesquisa, um estudo importante sobre Maria Jacinta e o teatro brasileiro de autoria feminina. Parabéns e salve o teatro de Maria Jacinta. E essa pesquisa realmente eu gostaria muito de torná-la um livro para ser mais acessível. Embora na Biblioteca Pública da Unirio, eu creio que ela está digitalizada, então vocês podem, quem quiser se interessar em ler a tese como um todo, eu creio que até mesmo à distância, eu não sei como está o funcionamento da Biblioteca da Unirio, mas ela está ligada a uma outra biblioteca mais ampla e há a possibilidade, sim, de se ler a tese enquanto ela não for publicada, quem quiser. Muita gente parabenizando aqui no Instagram. A Marci Rodrigues está dando parabéns. Marci, irmã da Marisa, que também foi uma grande batalhadora na pesquisa, ajudando muito lá na Fundação Casa do Barbosa. Ney Madeira disse que a palestra não foi nada cansativa, Léo, maravilhosa. E a Camila Ferola está perguntando: Léo, ela deixou algum escrito sobre pedagogias teatrais ou de processos de ensaio? Essa parte da metodologia, realmente, que eu saiba, é o que eu falei, tem muita coisa ainda a se pesquisar, tem muito material inédito dela. Quem talvez pudesse dar alguma dica disso, mais seria a Marisa, porque eu não fui muito nas fontes primárias, onde poderiam estar. Fui em algumas, na Fundação Casa do Barbosa, mas eu não identifiquei assim, noções metodológicas de ensino de teatro nos escritos dela, tá? Inclusive, a própria Nissete Bruno fala que ela absorveu muitos truques, muitas dicas da Maria Jacinta
e a gente não tem a percepção de que dicas seriam essas, isso não está documentado. Agora, o que existe é o objetivo, em termos de linhas gerais, existem projetos, rascunhos e mais rascunhos da Maria Jacinta, ou datilografados. Você imagina, né? O que essa mulher faria hoje em dia com a facilidade que a gente tem com os computadores, com a reprodução fácil, né? Na época do papel carbono, ela fazia projetos e projetos que não saíam às vezes da gaveta, ou às vezes eram arquivados nas instituições, que não chegavam a acontecer. E entre eles existe um projeto que a gente percebe que há uma sincronicidade com as ideias da Lucina de Moraes, que a Lucina de Moraes, já depois que saiu um pouco do território puramente do teatro comercial e tal, ela começa a criar a ideia de uma fundação brasileira de teatro, que começa no Rio de Janeiro e que depois acaba indo para Brasília, que ainda existe em Brasília, Fundação Brasileira de Teatro, que é uma escola institucionalizada de teatro que ela batalhou e conseguia recursos públicos e conseguia manter, que várias vezes foi ameaçada de ser fechada, inclusive recente, há poucos anos, eu sei que houve uma crise, não sei em que pé que está, mas a ideia, o sopro dessa mentalidade de um projeto educacional de teatro, certamente teve como mentora, ou parceira pelo menos, a Maria Jacinta, porque existem propostas, rascunhos dela nesse sentido, da criação de uma escola de teatro. E a Dulcina vai pegar isso, vai encampar e vai realizar, vai oficializar, até por conta do poderio que a Dulcina tinha simbólico na cultura geral e junto ao poder público também, porque era grande atriz de várias décadas do nosso Estado brasileiro, a Dulcina de Moraes. Então, não sei dizer sobre a parte metodológica, mas sobre essa questão do ideário, ela era realmente uma matriz e tem muitos escritos, manuscritos, inclusive, dela sobre isso. A Marci Rodrigues pede para você mencionar, mas acho que você já mencionou no início, o acervo dela, da Maria Jacinta, na Fundação Casa de Rui Barbosa. Eu falei algumas vezes, existe lá, eu não lembro muito do setor, mas Acervo Museu de Literatura Brasileira, a MLB, se não me engano, que é um setor dentro da Fundação Casa de Barbosa, ali na Rua São Clemente, em Botafogo. Ali tem uma parte significativa do acervo dela, documentado, catalogado, inclusive Marisa Rodrigues e a Marci Rodrigues trabalharam intensamente na organização desse acervo, inclusive como contratadas pela Fundação de Barbosa para essa finalidade de organização, catalogação desse acervo. E eu fui lá, na época da pesquisa de campo, eu fui lá na Fundação Casa de Barbosa e colhi ali documentos interessantíssimos, como, por exemplo, a carta de Cacilda Becker para Maria Jacinta. Ela falou que foram também ao Museu de Literatura Brasileira também. A MLB. Isso. A MLB. Existe também, como eu falei no início, uma parte do acervo dela, e mais dos livros e tal, que eu também pesquisei na Biblioteca Central do Gravatá, na UF. Ali tem um estante de livros que pertenciam a ela, a biblioteca pessoal dela, que está ali disponibilizada para quem quiser, e alguns, inclusive, dela também, né, publicados por ela. Aqui estão os livros que são meus, mas que eu ganhei da Maria Jacinta, da Jacintinha, ou não sei o que nasce não sei onde, Intermezzo da Imortal Esperança, e Já é Amanhã no Mar. E tem um livro aqui que eu acabei não falando, mas a Luísa Barreto Leite, a gente não colocou a tela da Luísa Barreto Leite, né? Mas a Luísa Barreto Leite, ela teve uma fala muito emocionada num evento de homenagem a Maria Jacinta em 1994, realizado no Teatro Municipal de Niterói. A Maria Jacinta já bem adoentada, foi o ano da sua morte, né? Ela morreu em dezembro. Então esse evento reuniu vários artistas, inclusive a Vicente Bruno, vários artistas que estavam lá para homenageá-la, e a Luísa Barreto Leite, que foi inserida no teatro profissional pelas mãos da Maria Jacinta na peça Convite à Vida, essa tal peça que estreou junto com a ida do Brasil para a Segunda Guerra Mundial. A Luísa Barreto Leite, ela é uma grande pesquisadora também do
teatro, uma professora. A Luísa Barreto Leite, Camila, você deve ter estudado ou deve estudar no sentido da metodologia de ensino do teatro, porque ela foi uma das primeiras, uma das pioneiras do que a gente hoje chama de pedagogia teatral. Então procura os livros da Luísa Barreto Leite, que provavelmente na faculdade você já deve ter tido acesso a ele. E esse daqui não é um livro de pedagogia teatral, é um livro que a mulher no teatro brasileiro. E ela tem uma parte aqui que é toda dedicada à Maria Jacinta. Então a Luísa Barreto Leite faz uma pesquisa trazendo a proeminência, a presença da mulher nesse território tão marcadamente masculino. A Marci falou que agora, atualmente, ela está organizando o acervo da Stella Leonardos. Outra grande escultora brasileira que era muito amiga, se não me engano, da Maria Jacinta também. Eu lembro de algumas obras que eu tive contato com da Stella Leonardos a partir também pesquisa com a Maria Jacinta. Muito bom, Marisa. Esse trabalho de formiguinha é fundamental. Marci, desculpa. É fundamental. E os historiadores, os pesquisadores correm atrás do tempo, né? A história é corroída pelas traças. Então, o trabalho de conservação, preservação, catalogação dos documentos, de modo geral, né? Uma pena, por exemplo, que está acontecendo recentemente na Cinemateca de São Paulo, né? É um absurdo. O arquivo, até arquivos mais recentes, porque são filmes, né? O cinema é uma arte muito mais recente do que os livros. Então, esses arquivos estão ameaçados de extinção, né? O Museu da Imagem do Som do Rio de Janeiro passou por tanta dificuldade, se não me engano, nem chegou a ser reaberto depois da reconstrução que fizeram, que é uma coisa positiva, mas fica uma construção de igreja de décadas e sem acesso da população a esse acervo de registro sonoro, registro de imagem, que é tão útil para a pesquisa, né? Para a continuidade dessa memória. Eu acho então, gente, que eu vou encerrar. Fala das oficinas, das inscrições. Que antes de encerrar, só reforçar que no bojo desses encontros que a gente está fazendo, ou como fundamento principal desses encontros, as palestras são pontas de lança desse projeto amplo que é o Ontem Agora, curso de capacitação e aprimoramento em teatro, que é um projeto com atividades gratuitas, um projeto que está institucionalizado porque tem o apoio público, né, do poder público, felizmente, foi reconhecido como algo importante para esse momento de transformação do teatro na nossa cidade e que tem por a cidade participação também de pessoas de fora de Niterói. As oficinas vão começar no dia 22, a partir de 22 de outubro, elas vão até novembro, são 4 oficinas diferentes, como eu já falei, mas vou reforçar: interpretação, concepção e direção cênicas, cenografia e figurino e elaboração de projetos culturais em teatro. Essas 4 oficinas, cada uma delas tem 30 vagas e as oficinas permitem, tem uma cota reservada de 20 vagas em cada uma para as pessoas de Niterói, porque é um projeto voltado para a cidade, mas há uma margem de vagas para pessoas de outras cidades. No caso da oficina de cenografia e figurino, tem que ser pessoas de cidades próximas, porque vai haver uma logística de entrega de um material para a realização de uma parte prática, de uma simulação, uma construção de maquetes dentro da oficina de cenografia do Ney Madeira. Então, nesse sentido, é preciso que essas pessoas tenham a disponibilidade de vir a Niterói para buscar esse material. Mas só nessa oficina. Nas outras, pode ser pessoas de qualquer lugar. Então, a gente conta com vocês também, que eu já sei que muitos já estão inscritos, né? Mas a gente conta que vocês, nesse pouco tempo que resta de inscrições, vocês ajudem a divulgar. O ideal é que a gente chegue ao maior número possível de pessoas. E ainda há vagas. Isso que nos preocupa também. É uma pena. A gente sabe que muita gente deixa para a última hora, mas a gente espera que não tenha vaga ociosa, né? E as inscrições terminam agora na segunda-feira, dia 12. Então, nos ajudem a divulgar esse projeto e que a gente chegue às pessoas que se interessam por isso. Agradeço muito a todos vocês novamente, a nossa equipe, a Raquel Temer, que quer me falar alguma coisa agora. O Wanderson está parabenizando, de verdade, disse que o projeto está incrível
E a Camila Ferola agradeceu e deu os parabéns pela bela pesquisa. Que bom, obrigado Camila, Wanderson. Eu agradeço mais uma vez ao responsável pela realização desse projeto, que é o Ofício Produções, do nosso querido Alexandre Moffatti. Esse é o terceiro trabalho, terceiro projeto na cidade que a gente faz em parceria. Essa parceria é fundamental, porque a gente não consegue abraçar tudo, né? A gente precisa dos parceiros e das cooperações. E a Ofício Produções, então, é a parceira do NEPAC, o NEPAC é o parceiro da Ofício na realização desse projeto, né? E a toda a nossa equipe, Rafa Barcelos está aqui, a equipe do Jambeiro que nos recebeu, a Andréia Terra, que é a diretora aqui do Jambeiro, e o Ricardo Lira, que está aí, que acompanhou e que suou aí nessas dificuldades tecnológicas, mas se não fosse ele, a gente não teria conseguido espremer nada desse encontro, né? Teria que parar, gravar, e mesmo a gravação quem está fazendo é ele. Então é o nosso braço direito e esquerdo aí nessa parte tecnológica, e eu fico duplamente agradecido e honrado também, né? Porque o Ricardo Lira foi meu aluno lá quando ele tinha seus 13 anos de idade, começou a fazer teatro comigo lá no Itapuca e depois se tornou o ator que ele é, o grande iluminador que ele é, e se espraiando para várias áreas, inclusive na atuação constante em várias companhias de teatro do Rio de Janeiro, como iluminador e também como ator e professor, junto à Arte Corpo, companhia de teatro da nossa querida Raquel Palmeirim, esposa dele, a Cida Palmeirim, e que tem também persistentemente se dedicado a uma transformação do fazer teatro na cidade, com o seu exemplo, com a sua concepção. O Ricardo, o Rafael Grampola, que não está com a gente nesse projeto, mas foi meu aluno também da mesma época do Ricardo, e que também é um grande iluminador. Então, assim, é muito bom ver como certamente a Jacinta, mesmo que humildemente ela se orgulhava dessas conquistas, né? Eu fico também muito orgulhoso, satisfeito, porque vê que uma missão está sendo cumprida e vai ter continuidade. Isso que é importante. Obrigado a todos. Bom descanso, bom final de semana e bom Dia das Crianças na segunda-feira para as crianças desse mundo. Um beijo.